Meus amados irmãos, que alegria, estamos juntos mais uma vez e eu gostaria de vos saudar com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos com o programa A Bíblia e a Família e eu quero te convidar a mais uma vez estar conosco, com os ouvidos atentos, com o coração aberto para ouvir, entender a palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar a nós orarmos nesse instante e dando abertura assim na nossa programação desta noite. Oremos, nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez nós estamos diante do Senhor, convictos de que o Senhor tem uma palavra para o meu coração, para o coração desta família, para o coração deste homem, desta mulher que está nos assistindo nesse instante. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos capacite. Pedimos a Tua presença, tome direção, estenda as Suas mãos e nos abençoa nesta programação. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos em um novo ano, ano de 2023, e nós estamos aqui firmados nesse propósito, falando da palavra de Deus para as famílias. E este programa, a Bíblia e a Família, tem esse propósito. Para você que ainda não sabe, este programa é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E nesta noite, mais uma vez, nós vamos, através da palavra de Deus, entender a respeito de um tema que é muito peculiar para os nossos dias atuais. O tema do programa desta noite é Pai, um homem de valor. E para nós entendermos a respeito desse tema, nós temos aqui nesta noite um convidado especial, um amigo, um companheiro que pela primeira vez está conosco e tem a missão de fazer a exposição da palavra de Deus diante desse tema aqui. Pai, um homem de valor. Está conosco e nós já saudamos o nosso irmão em Cristo, presbítero Gibeton Mendes. Seja muito bem-vindo, irmão Gibeton. Amém. A paz do Senhor, irmão Josimar. A paz do Senhor, todos vocês que se encontram no seu lar. Desde já pedimos licença, para presenteá-los com aquilo que há de melhor, que é a palavra do Senhor, a qual Deus ele nos dá a honra e o privilégio de estarmos aqui nesta noite, servindo a noiva de Cristo. Nós, como servos de Deus, entendemos que como igreja temos esse tríplice ministério, que como servos do Senhor nós ministramos a Deus através da nossa adoração, nós ministramos à igreja e nós também ministramos ao mundo. E há uma forma de nós ministrarmos à igreja é fazer como o apóstolo Paulo disse, apresentar uns aos outros perfeitos em Cristo. Estamos nesse processo, estamos buscando a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, E Deus, Jesus Cristo, Ele nos santificou para que fôssemos santos. É Ele que nos santifica, Muitas pessoas têm a falta de impressão e dizem, estão distantes dos caminhos do Senhor e dizem, não, eu não posso, não quero voltar para Jesus porque eu tenho que largar isso ou aquilo. Na verdade, estão querendo voltar para uma religião e não para Cristo. Porque é no abraço do Pai que nós somos santificados. Glória a Deus. E nós louvamos a Deus porque um dia nós fomos alcançados, e uma vez alcançados pelo Senhor, a nossa segunda alegria é alcançar mais alguém, é partilhar daquilo que Deus ele tem feito em nós, como também deseja fazer através de nós. E é uma honra, um privilégio, é também um desafio estar aqui nesta noite. E eu peço ao Senhor que Ele continue nos capacitando, como também nos usando, e que nós sejamos bênção de Deus na vida de cada lar, na vida de cada componente desse lar que nós entramos, pedimos licença e entramos através desse trabalho lindo, belíssimo. E Deus ele trabalha de maneira bela, e eu comparo um trabalho como esse como um instrumento de Deus ele equipar os seus soldados, Eu às vezes pude observar, já disse isso a um de nossos irmãos, o prazer de recebê-lo lá na congregação a qual Deus ele me fez cooperar. E eu disse, meu irmão, eu lhe comparo como se estivéssemos em uma guerra, e como em toda guerra é necessário haver os ferreiros.
não é? Principalmente onde o material bélico era o metal, na era do metal, né? Onde as batalhas eram travadas a espadas. O que seria de um exército sem os ferreiros, que estão sempre habilitando os soldados para que estejam prontos para a batalha, né? E através de um programa como esse, Deus ele está sempre disponibilizando ferramentas para melhor servirmos a Deus, para parecermos cada dia mais com Cristo. Graças a Deus. Né? Então eu sempre apresento cada um de nossos irmãos ao Senhor, né? Sabemos que nós não duramos para sempre, mas minha oração é sempre pedindo a Deus que levante outros, né? É bem verdade que quando a gente pede para que o Senhor levante outros, a gente não acha jamais que pode ser qualquer um de nós. É verdade. Né? Não é à toa que hoje eu estou aqui, grato ao Senhor, e minha oração é que sejamos bênçãos na vida de cada um. Glória nesta a Deus. noite, né? Amém. Nas demais vezes, se Deus ele nos permitir, Glória a nos Deus. encontrarmos para cooperarmos no reino de Deus. Né? Amém? Uma gloriosa cooperação. Nosso irmão Gibeton Mendes, ele é dirigente de uma de nossas congregações ali em Cicerolândia. Também ele é seminarista do nosso Instituto Teológico, o ESTEADS. E é uma honra recebê-lo nesta noite. Meus irmãos, família que nos acompanha, antes de nós ouvirmos a exposição da Palavra de Deus a respeito desse tema, um pai, um homem de valor, e você percebeu que tem muito conhecimento para as nossas vidas nesta noite. Nós queremos chamar agora para louvarmos a Deus, convidar você para junto louvarmos a Deus. Nós vamos para um louvor e retornaremos, então ouviremos mais da Palavra de Deus. Então vamos para esse louvor nesse instante, no nome de Jesus.
Meus irmãos, estamos de volta com o programa A Bíblia e a Família. Ouvimos esse belo louvor e agora nós estaremos ouvindo e meditando um pouco na palavra do nosso Deus, algumas explicações, algumas perguntas para o nosso irmão convidado desta noite, irmão Gibeton Mendes. E a temática da nossa programação desta noite é Pai, um homem de valor. Presbítero Gibeton, tem algum versículo que você já gostaria de deixar aí como um versículo inicial para essa temática, Pai, um homem de valor? Meu irmão, quando trata-se desse tema, pais, a gente tem vários textos em mente, mas gostaríamos de refletir um pouco lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, um texto bastante conhecido, né, que chama a atenção tanto de pais como de filhos. Sim. Que diz assim a palavra do Senhor, Efésios 6 e verso do número 1. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Nem todos nós somos pais, pelo menos eu ainda não tive esse privilégio. O nosso irmão Josimar, ainda estamos na dispensação do Senhor. Exatamente. Mas todos nós somos filhos e nós tivemos o privilégio de termos pais, fomos criados por pais que temem a Deus e deixaram exemplos para cada um de nós. Mas quando olhamos para um texto como esse, nós vemos aqui no versículo de número 4, e isso chamou bastante a minha atenção, é que eu pude perceber que quando fala vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, no versículo 1, está se referindo a pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. O verso primeiro, pai e mãe. A referência Isso. dos pais. Quando vós, filhos, sede obediência aos vossos pais. Isso está no plural e fala acerca do pai e a mãe. É uma referência ao pai. E fala que isso é o primeiro mandamento com promessa. E sabemos que a palavra de Deus ela se cumpre, tem se cumprindo e continuará se cumprindo. E é bom nós andarmos por esse trilho, o manual de Deus que Ele deixou para o ser humano. E muitas vezes nós erramos por não observarmos o manual, Sim. Não observar o manual, de uma ferramenta, por exemplo, pode gerar graves, sérios acidentes. Exatamente. Mas glória a Deus que Deus ele não nos deixou às cegas, Ele nos deixou a palavra que é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. E Ele disse para que te vá bem por muito tempo sobre a terra. Mas quando chega no versículo 4, Ele diz, vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Isso é referência para o pai homem. Sexo masculino. Traz a responsabilidade para o homem. E que responsabilidade? Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Isso é uma responsabilidade para cada pai. E ainda que nós não possamos falar com propriedade por não sermos pais ainda, mas nós temos por base a palavra de Deus, que serve para todos, serve para mim, serve para cada um que teme ao Senhor e deseja alcançar o objetivo que é agradar a Deus. Agradar a Deus. E eu glorifico a Deus porque o meu pai se encaixa bem. Meu pai foi um homem de valor. Então, temos propriedades de exemplo paterno, O pai deixou esse exemplo conforme a Bíblia Sagrada. Eu também estou nesse mesmo caminho, graças a Deus. Presbítero Gibeton, o que seria, aqui, partindo desse versículo, o que seria provocar a ira dos filhos? Josimar, eu acredito que
como todo bom adolescente, né? Já pegou uma carona nesse versículo? Verdade. E será que o que seria os pais provocarem a ira do filho? Será que é apenas quando o filho tem raiva do pai? Será que quando o pai diz não? Né? Porque E qualquer motivo o filho fica... Isso, exatamente. Porque qualquer coisinha já está na ponta da língua do filho, muitas vezes já presenciamos isso. Meu né? Deus. De dizer assim, não, você só olha o lado que nós devemos obedecer. E o lado de você não poder suscitar ira, né? No momento que está com raiva do pai, não sei, Sim. por alguma ocasião. Mas será que suscitar ira seria isso? E observando no próprio texto, a gente até agora há pouco estávamos comentando que suscitar a ira dos filhos é exatamente cooperar para que o filho ele venha a se desviar, né? E como é que isso acontece? O que seria suscitar a ira dos filhos? É não criando os filhos na doutrina e na administração do Senhor. O próprio texto ele responde. Entendi. Né? Essa responsabilidade que o pai ele tem, que ele deve atrair para si, ter consciência dela, não provocar a ira dos filhos. E o contrário de provocar a ira dos filhos é criá-los na doutrina e na administração do Senhor. Né? Isso tem tudo a ver com o nosso tema. Né? Porque como é que eu posso fazer para que meu filho chegue lá, para que meu filho alcance, ao invés de provocar a ira do filho, criado na demonstração da doutrina do Senhor, é exatamente sendo esse pai de valor, né? Perfeito. Na vida do filho. Glória a Deus pela vida dos nossos pais. Eu não tive o privilégio de conhecer o seu pai, né? Mas pelo que a vivência que eu tive com o meu, nem todo pai é perfeito, nenhum de nós jamais seremos perfeitos, mas a partir daquilo que nós temos, nós podemos repassar, né? E eu não sei se meu pai teve o privilégio, né? Com certeza o pai dele, ele faleceu cedo, né? Porque eu não cheguei a conhecer o meu avô, né? E ele não conhecia o Senhor. Meu pai ele conheceu o Senhor já depois de casado, os primeiros filhos. Eu sou o quarto filho da família, né? Mas eu e meus irmãos, todos eles, fomos criados na doutrina e na demonstração do Senhor. Glória a Deus. Né? E louvo a Deus pela vida do meu pai, mesmo com pouco de instrução que ele pôde ter, né? Ele se esforçou e até hoje, né? Eu tenho tentado seguir o seu exemplo. Quantas vezes o maior exemplo que eu poderia dar é que meu pai, até hoje, eu não lembro de uma noite sequer que eu não, assim, por algum motivo precisei sair do quarto e não fraglei o meu pai de joelhos, né? Antes de dormir, ele tem esse costume de se ajoelhar ao deitar, se ajoelhar ao levantar, né? Isso é maravilhoso, né? Coisas simples do dia a dia, mas que eu louvo a Deus por ter esse privilégio, né? De ter esse exemplo na minha vida, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Muito bom. Presbítero Gibetão, pai, né? Um homem de valor. Esse homem de valor, esse pai que realmente é esse homem de valor, ele deixa um legado. Eu pergunto, qual o maior legado que um pai de família, esse homem de valor, pode deixar para os filhos? Falando de legado, assim, a gente tem a noção de que é aquilo que fica, né? Aquilo que marca. E digamos que, para mim, o legado que o pai pode deixar para o filho é a maneira que ele será lembrado. Maneira que ele será lembrado. Mais do que bens. Porque bens, inclusive, é lei, né? É lei. Tudo que os pais hoje têm, um dia ficará para os filhos. A herança. Né? Mas será que apenas isso que importa? Né? E nós temos exemplos na vida, exemplos na Bíblia, que mostram homens que deixaram um bom legado para os seus filhos. Um legado de um bom exemplo a ser seguido. Eu acredito que o maior legado ele é o exemplo. Se a gente for olhar para um homem na Bíblia, cujo próprio Deus testemunhou acerca dele, não apenas uma vez, né? Um homem que era íntegro, reto, sincero. Estamos falando do patriarca Jó. Né? O próprio Deus testemunhou acerca dele.
E todas as vezes que Deus ele se dirigiu à sua pessoa, né, dando testemunho acerca dele, não atentou para aquilo que ele tinha, mas para aquilo que ele era, né? Servo fiel, teme ao Senhor, íntegro, né? Integridade faz a alusão à inteireza de coração, né? A retidão, a forma que aquele homem ele se conduzia na presença do Senhor. E isso é interessante deixar claro, né? Essa frase que o presbítero Gilberto acabou de falar. Deus não olhava o que Jó tinha, mas quem ele era. Exatamente. E no texto, em contraproposta, o diabo, o tentador, o diabo, Satanás, ele olhou o que Jó tinha e não o que ele era. Exatamente. Isso nos mostra o que realmente importa. O que realmente importa. O que importa não é o que nós temos, mas o que nós somos diante de Deus, né? E a responsabilidade do pai transferir o caráter de Deus aos seus filhos, né? E nós conseguimos ver a relação de Jó para com seus filhos, e ele era um homem que dedicava a seus filhos, né? A Bíblia diz que ele era um homem muito rico, e como todo homem de posses, com os benefícios vem também os encargos, né? Sim. E certamente ele era muito atarefado, muito ocupado para dar conta de tudo aquilo, né? Não havia homem no Oriente tão rico quanto ele. Inclusive era enumerado através das ovelhas, dos camelos que ele tinha. E mesmo assim, Jó ele tinha tempo para os seus filhos. Ele tinha tempo para os seus filhos. Ele exercia o sacerdócio dentro do lar. Isso é um exemplo belíssimo para nós, né? Para todo pai, né? Seguir esse exemplo de Jó, né? E a Bíblia diz lá em Jó, logo no capítulo 1, no versículo 5. Versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 do livro de Jó, diz que sucedia... Vamos ler o versículo 5 do capítulo 1 de Jó. Sim. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Jó ele não descansava em seu papel no sacerdócio, né? De apresentar os seus filhos a Deus. Então fica claro que um pai, um homem de valor, ele exerce o seu sacerdócio dentro de casa. Dentro de casa, dentro do lar. Embora nós não alcancemos o ministério lá fora, né? Não alcancemos o êxito do nosso ministério em alcançar as vidas que estão lá fora, mas aqueles que conseguem salvar pelo menos os de dentro, né? Eles são bem-sucedidos. Alcançar aqueles que estão dentro de casa. E para isso é necessário sim estarmos dispostos a exercer esse sacerdócio, né? E a gente vê que aqueles pecados que porventura eles teriam, né? Ele não estava preocupado com a fama dos seus filhos, né? Ele não estava preocupado com aquilo que os seus filhos poderiam ser diante de uma sociedade, mas diante de Deus, primeiramente, né? Ele estava preocupado, sim. E glória a Deus pelo exemplo desse grande homem de Deus, né? Esse servo do Senhor, que foi Jó, que deixa até hoje um grande exemplo para cada um de nós. Ótimo, ótimo. Pegando aqui esse texto, no versículo 2 diz assim: tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Ok, é o número de filhos. No versículo 5 que o senhor leu, o texto vai dizer que ele levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Então, 10 filhos. E ele vai dizer, e assim fazia Jó continuamente. Então, se nós analisarmos esse texto, se um filho fazia uma festa e todos os filhos participavam dela, Jó, ele sacrificava
por aquele filho, pelos seus filhos naquela ocasião. Se o outro filho fizesse uma festa, ele também fazia. Ou seja, não havia ali parcialidade para nenhum. Todos eram tratados da mesma forma. Né? O texto é bem claro quando ele diz que segundo o número de todos eles. Segundo o número de todos eles. Baseado nessa conjuntura bíblica, eu pergunto, e faço uma pergunta difícil agora: qual o perigo ou qual a consequência que os pais podem correr se haver preferências de um filho em detrimento de outro? Isso aí eu acredito que, por experiência própria, né, como uma família que não sou filho único, né, mas dentre 5 irmãos, né, eu sou o quarto filho de minha mãe, e depois temos uma caçula, mas uma das coisas que minha mãe ela sempre prezou, minha mãe, meu pai, era que, não sei se toda mãe diz esse ditado, que coração de mãe, ela não tem preferência. Né? Mas será que isso é uma realidade? Será que isso é verdade? Ela sempre disse, né, que amava todos igualmente. Inclusive até os nossos amigos, né? Ela, uma demonstração de afeto, ela disse que sente também o mesmo carinho, como se fossem filhos dela também. Né? Mas há um risco muito grande, sim. Eu acho que a única família que não está isenta desse risco é aquela família que tem filhos únicos. Só tem um filho. Mas os filhos, ele têm características diferentes uns dos outros, personalidades diferentes, né? A maneira que eles se desenvolvem, né? E se o pai e a mãe não vigiarem, né, pode incorrer nesse erro. Exato. E por que eu digo assim que pode acontecer isso? Porque nós temos exemplos na Bíblia, né, e consequências que vieram a partir disso. Se a gente observar ainda na história dos patriarcas, o próprio Isaac, né? Isaac, ele tinha preferência por Esaú. É o caçador, enquanto né? a mãe tinha preferência por Jacó. Perfeito. Né? E as consequências que isso vieram a ter, né? Dentro do lar, aconteceu que um filho, ele foi tentado enganar o seu próprio pai. Exatamente. Né? Isso suscitou a ira de um irmão contra o outro, e houve perseguição, né? E certamente Deus, ele não se agrada disso. Mas coisas ficou aquela rixa, né? E nós vemos que hoje, nós como espectadores dessa história, nós vemos que isso poderia ser facilmente evitado, né? Evitado. O pai, por mais que houvesse a preferência, mas com uma atitude de sabedoria para o benefício comum de todos, né? Vigiar nesse sentido, né? Na hora de presentear, por exemplo, demonstrações de afeto. Essa questão de demonstração é muito séria. Né? Todo ser humano, ele já nasce com essa rivalidade e começa dentro de casa, né? O nosso primeiro relacionamento, número 1, aquilo que nós vemos a ser lá fora, tudo isso começa dentro de casa, entre nossos próprios irmãos. Né? E qual irmão que não tem rivalidade para com o outro, né? E uma coisa que deve ser pregado, pelo menos no meu lar, sempre foi assim, é que não existe nem meu nem seu. Olha aí um grande exemplo. Olha só. Né? Muitos irmãos e às vezes famílias que não têm nem tanta condição assim, né? E às vezes você tem abundância e você pode presentear a todos, mas quando se tem apenas um presente, né? Como presentear 4, 5 filhos, como lá em casa, com um único presente. Né? E como fazer para que o filho fique alegre ao ver o outro sendo presenteado? E ele não. Sei, como toda criança, eu não sei. Mas é comum haver ciúmes entre irmãos. E uma regra, né, que eu posso dizer que fui ensinado assim, que não existe nem meu nem seu. Eu acredito que é uma coisa que não deve haver. É algo interessante. É dizer assim, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Né? Lá em casa, sempre que alguém estava possessivo demais, né? Isso aqui é meu, isso era um ditado comum, que vai e vem, nós ouvíamos dessa forma, né? O que é meu é seu, o que é seu é meu, aqui não tem meu nem teu. Né? Legal, é uma dica importantíssima. Então nós vemos que os filhos, eles se sentem mais seguros, né? Como todo
todo mundo tem essa carência, né, de ser amado, né? E não havendo essa preferência, fica mais fácil o convívio, né? Perfeito. E por que não falar também de outro homem, né? Jacó. Jacó sofreu isso dentro de casa e isso permaneceu. Jacó permaneceu, né? Jacó. Ele, digamos que ele teve um exemplo negativo, né? E ele poderia evitar, mas talvez faltou um exemplo positivo, né? E muitas vezes isso acaba se tornando um problema, porque verdade. Até na Bíblia nós observamos que isso acaba se tornando um ciclo. Sim. Né? Homens que erraram, seus filhos praticaram os mesmos erros, até que houve um, né, que disse: não, eu vou ser o primeiro. Vou ser o primeiro a fazer diferente. Né? Porque é mais fácil seguir os erros do que dar a reviravolta. Verdade. Mas nós vemos, né, todos nós que conhecemos a Bíblia, conhecemos também a história de Jacó, que presenteou a José. Ele tinha uma preferência. E José foi o 11º filho dele, né? Isso. E esse presente não era um presente comum, era um presente especial. Essa túnica era algo que era dado. A túnica de 7 cores, sim. Era dado ao primogênito. O primeiro filho deveria receber. Né? Isso gerou uma polêmica dentro de casa, uma perseguição, e José ele acabou, né? E olha que consequências que tiveram, né? Consequências. Perfeito. Muito bom. Pergunta difícil, mas respondido de maneira muito sábia. E ficou a dica aí. Dentro de casa não tem meu nem seu, né? Legal. Muito bom. Presbítero Gibeton. Gibeton. Não podemos errar, né? Gibeton. Mais uma pergunta, e talvez também é uma pergunta difícil e que talvez o irmão ou a irmã que está em casa também já se parou a perguntar a respeito disso. O que falta para os pais hoje para melhorar, para melhor se posicionar diante dos filhos? Vou repetir. O que falta para os pais hoje para melhorar o seu posicionamento ou para melhor se posicionar diante do filho? Um exemplo. Na hora do confrontar, na hora do dizer não, o que falta para os pais? Dizer não naquele momento, precisa ter um pulso. Eu acredito que nessa hora é que o pai, né, ele deve amar a Deus mais do que seus filhos. Né? Perfeito. Porque hoje o que nós vemos nessa geração, né, eu não posso assim também generalizar, mas isso é bastante observado, é que os pais eles estão fazendo de tudo para agradar os filhos. Não que nós não devemos agradar os nossos filhos, mas devemos agradar a Deus primeiramente. Agradar a Deus na criação dos nossos filhos. Sim. Né? E se não tivermos cuidado, né, nós podemos amolecer o nosso coração. Né? Quem é que gosta de ouvir não? Exatamente. Né? E às vezes, tanto por não gostar de ouvir não, a gente querendo o melhor para os nossos filhos, nós esquecemos essa palavra também. Acabamos nunca dizendo não para os nossos filhos, quando na verdade o não é tão necessário. Exato. E nós vemos a exemplo disso o próprio Deus, né? Quantas vezes ele disse não. E continua dizendo não até hoje. Disse não para o primeiro homem, Adão. Disse não para Jeremias. Verdade. Não ore por esse povo. Verdade. Disse não para Moisés. Será que Moisés, depois de 40 anos no deserto, ele não queria colocar os pés na terra? Mas Deus disse não para Paulo, né? Um espinho na carne ali, que certamente incomodava muito. 3 vezes ele orou, mas Deus disse não. E nós devemos entender que, a exemplo de Deus, o não ele serve para a nossa proteção. Né? Para a nossa proteção. As regras que Deus ele pré-estabeleceu para que... Às vezes um sim de um pai, por ele não saber se posicionar naquele momento, aquele sim foi uma condenação do seu filho. Foi um abismo aberto para o seu filho. Muitas vezes até o momento, né,
Futuramente aquele não pode se tornar um sim, mas naquele momento ainda não. Ainda não. Ainda não, né? E o não, como todas as regras, serve para a nossa segurança. E eu acredito que nós temos dificuldade em entender isso, né? Sim. Para que servem as regras, para que serve o não, né? Para que serve o cinto de segurança? Sim. Para que serve o capacete? O cinto de segurança serve para a nossa proteção, não é assim, não apenas para cumprir uma regra. Perfeito. Né? E Deus, ele sabe trabalhar, né? E se ele disse não, porque é necessário, né? E no relacionamento dos pais para com os filhos, devemos aprender isso, primeiramente com o Senhor, como prova de que amamos o nosso filho. São provérbios que diz isso, né? Sim. Que aquele pai que disciplina seu filho, que diz não para o filho. Sim. Isso é uma forma de dizer que ama de verdade. Né? Não é porque você diz não para o seu filho que ele pode até se entristecer por um momento. Sim. Mas isso pode salvá-lo lá na frente. Né? Quem de nós não precisa ouvir o não? Né? Deus, ele, como maior prova de amor, né? Ele está sempre nos dizendo não. Sim. Não como um namorado ciumento, né? Nosso relacionamento com Deus não é porque ele nos quer, porque ele sente ciúme de nós, ele quer nos livrar de tudo aquilo que aos nossos olhos pode ser até parecer prazeroso, mas não como um namorado ciumento, mas como o mar dizendo para o peixe: não se afaste, né? Não saia, só é possível a vida em mim, né? É dessa forma que Deus, ele diz não, né? Deus sabe que, assim como nós sabemos que um peixe, se sair da água, ele irá morrer, né? Nós, ao nos distanciarmos de Deus, iremos também perecer, e muitas vezes é necessário que Deus, ele diga não, não é? Perfeito. Então, o não, ele faz parte, né? O não, ele faz parte, e felizes são os pais que eles sabem se posicionar, né? Diante dos seus filhos. Um pai cristão tem uma base estrutural através da palavra de Deus que lhe auxilia, né, a se posicionar. Ele tem uma visão diferente, né? A palavra de Deus como o manual, como o que instrui. Então ele tem que usar essa ferramenta. Principalmente se posicionar com a Bíblia. Principalmente o pai, que ele é o líder da família. Exatamente. Né? E na Bíblia, entre tantos exemplos, né, nós temos o exemplo de alguém que não soube dizer não aos seus filhos. É o Eli. Eli, né? Sim, é um exemplo. O sacerdote claro. Eli, e julgou a nação de Israel por um período de 40 anos, e exerceu sua influência. Não à toa os seus filhos seguiram o seu exemplo e cumpriram também o seu ministério, né? Exemplo do seu pai. Decidiram exercer a mesma carreira do pai, né? Mas houve um momento que lhe faltou pulso. Né? Não se posicionou. Não se posicionou como deveria. Deus cobrou isso dele, né? Deus cobrou, ele também cobra de cada um de nós. Sim. Cada um de nós que temos essa missão de ser pai. Eu acredito que uma missão tão difícil quanto essa, né? Perfeito. Muito bom. Meus amados irmãos, percebam que nós estamos aqui juntos com a palavra de Deus, trazendo instruções extraordinárias. Pai, um homem de valor. Olha só quanto aprendizado para esta noite. Nessa última pergunta a respeito de posicionamento, o pai tem que se posicionar, tem que saber dizer não, tem que confrontar. E isso parece difícil, mas é o papel de um pai, de um homem de valor. Tá bom? Nós iremos continuar ouvindo mais a explicação da palavra de Deus nessa temática, mas antes nós vamos dar uma pausa, vamos ouvir um louvor e já retornaremos e ouviremos muito mais ensinamentos a respeito desse assunto, pai, um homem de valor. Então vamos para este louvor e já retornaremos no nome de Jesus. Te amo, te quero.
Pai de amor, gosto tanto de ti, meu Jesus amoroso tu és, meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Pai de amor, gosto tanto de ti, Pai de amor, gosto tanto de ti, te amo, te quero e prostrado te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. Meus irmãos, estamos de volta com a nossa programação, a Bíblia e a Família. Esta programação é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Essa igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E nós estamos nesta noite com a temática Pai, um homem de valor. E o presbítero Gibeton está nos ajudando a entender isso. Já estamos aqui há alguns minutos ouvindo algumas explicações e queremos ouvir um pouco mais ainda da exposição da palavra do nosso Deus. Então continue conosco, se possível compartilhe, e se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque esse canal é bênção de Deus para a sua família, para a sua vida, tá bom? Então vamos lá, presbítero Gibeton Mendes, vamos continuar na nossa análise a respeito dessa temática, Pai, o homem de valor. Faço mais uma pergunta, talvez uma pergunta difícil, mas basicamente não vai ser nenhuma pergunta. Eu gostaria de um comentário a respeito da percepção que o pai tem que ter quanto às lutas pessoais dos seus filhos. Nós vivemos uma época que o pai tem dificuldade de perceber, de ter essa percepção. E eu gostaria que você fizesse esse comentário sobre a percepção dos pais quanto às lutas pessoais dos seus filhos. Olha, Josimar, a Bíblia diz que a cada dia que se passa, né, os tempos serão mais difíceis, né? Gerações após gerações, nós vemos que, inclusive, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ele tem esfriado. E eu acredito que todo pai, né, ele deve estar mais atento ao coração dos seus filhos. Atento ao coração. Atento ao coração dos seus filhos. E, de mediante a tanta correria, né, a nossa geração ela foi bem apelidada como a geração Zap, a geração da velocidade, né? Muito conhecimento e pouca sabedoria, né? Sim. Porque a sabedoria é o conhecimento sendo colocado em prática. Perfeito. Não adianta ter tanta informação, e a informação ela está em todo lugar, disponível, mas por tanta informação e por tão pouco tempo, né, por não sabermos gerir tão bem assim o nosso tempo, às vezes por necessidade e às vezes por não priorizarmos aquilo que é mais importante. E eu acredito que mais importante na vida de um filho não é apenas o presente, mas a presença. A presença do pai na vida do filho. E hoje o que está marcando a nossa geração é ausentes, né? Os pais estão cada dia mais ausentes, e isso pode gerar um erro muito grave ou um prejuízo muito grande na família, né?
porque o pai ele tem esse papel de proteger os seus filhos. Sim. E os seus filhos, e uma das formas de proteger é estar atento aos desafios. Nossos filhos eles estão na arena, né? Estão nessa luta, cada um com a sua luta, com o seu desafio. E como é bom a gente poder contar com o nosso pai, né? E se nós olharmos para a Bíblia, nós vimos um exemplo de um pai que verdadeiramente amava seus filhos, confiava nos seus filhos. Nós estamos falando de Davi. Davi ele dava cargos aos seus filhos para que eles, né, governassem em seu lugar, mas ele não discernia o coração dos seus filhos, né? Ele não percebia as intenções do coração. Um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, mas tratando-se de pai, nós podemos extrair alguns maus exemplos que ele deu, né? Sim. Nessa função, no exercício dessa função, e nós devemos pedir misericórdia a Deus e não cometermos o mesmo erro. Sim. Né? E na hora de discernir o coração dos seus filhos, a gente via que ele não percebia tão bem assim, né, o que se passava na mente dos seus filhos. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E há momentos que nossos filhos eles estarão sim sozinhos, e na nossa ausência eles precisam estar preparados, né? Sim. E pelo fato de a gente saber o que se passa na cabeça de um filho, a gente pode intervir, a gente pode dar um conselho, a gente pode ajudá-lo, né, a enfrentar os seus desafios. E se a gente observar direitinho, por que será, né, que Davi ele não percebeu que Aminon, seu aquele filho. caso de Aminon e Tamar, perfeito. uma tragédia que aconteceu na família. Uma tragédia familiar. E será que ele não percebeu que não acontece uma coisa como essa da noite para o dia, né? Será que ele não percebeu que o olhar de Aminon estava diferente para com a sua irmã, não é? E será que ele não percebeu ao ponto de enviar sua filha para uma armadilha, né? Enviou para uma armadilha, a tragédia aconteceu. O irmão de Tamar, o Absalão, né? Ele ficou possesso de ira, uma ira cruel contra seu próprio irmão. E ele tramou também tudo aquilo. Tramou a morte do irmão. O próprio irmão, Davi não percebeu. E o pior acabou acontecendo, né? E depois de tudo isso, né? Davi ele teve a oportunidade de conviver novamente dentro do seu próprio lar com o Absalão, mas ele passou 11 anos sem dar uma palavra com seu filho, né? E meu Deus, coisas que poderiam ter sido resolvidas a tempo. Porque nós observamos na palavra do Senhor que depois da morte de Absalão, ele chorou amargamente, né? Palavras que ele poderia ter dito, que ele acabou não dizendo. Então, seria muito bom se seguirmos esse exemplo e estivéssemos mais atentos às lutas pessoais que nós temos, mas que os filhos eles também têm, né? Eles precisam estar prontos, e bom seria que pudéssemos também ajudá-los, né, em suas lutas. E o senhor fez esse comentário e é verdadeiro, né? 11 anos aí Davi passou sem falar com Absalão. Então, a falta de diálogo dentro de uma casa é um problema que não deixa os pais perceberem nos filhos. O diálogo pode revelar. Exatamente. O diálogo. E hoje estamos nos comunicando cada vez menos, né? Muito mais coisas têm aparecido dia após dia para preencher o nosso tempo. E o tempo do diálogo acaba ficando muito pouco, né? Por exemplo, ao sentar à mesa, um local muito importante da casa, e as mesas parece que estão desaparecendo, né, dos lares. Exatamente. As mesas estão desaparecendo, é o lugar onde você fica frente a frente, um com o outro, né? O local da alimentação, não é algo que marca a nossa vida, e um momento onde nós podemos também nos conhecer, né? Ficar frente a frente, mas as mesas estão desaparecendo, e quando estamos sentados à mesa, nós levamos uma companhia que não deveria estar lá, muitas vezes estamos ali, mas o nosso pensamento está longe, às vezes a TV está ligada, às vezes o diálogo a cada dia tem ficado mais escasso. Mas Deus ele é misericordioso, está nos alertando. Para que possamos tomar uma atitude, né? É verdade. E fazermos o melhor para a honra e glória de Deus. É verdade. Olha só aqui, Deus está nos presenteando com essas informações. Louvado seja Deus.
Gibeton, presbítero Gibeton, mais uma pergunta. O que os pais devem fazer para ter sucesso em sua liderança no quesito levar a sua família a servir a Deus? Eu acredito que o pai, ele, assim que Deus ele estabeleceu ele como líder da sua família, ele acaba exercendo uma influência muito maior. Né? E vivemos em um país democrático, podemos dizer assim. Mas quando se trata de servir a Deus, se você, pai, é o líder da família, não devemos deixar, né, que a democracia sirva também para esse aspecto. Perfeito, Nós devemos perfeito. fazer como disse Josué, né? Ainda que todo mundo aí fora tome sua decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Ele não decidiu apenas por si, mas ele decidiu por si e pela sua casa. E hoje em dia, né, querem aplicar a democracia nesse sentido. E muitas vezes desculpa, não, a gente não pode obrigar. Exato. Né? Você não pode obrigar, mas você pode ensinar, ainda que ele venha tomar a sua decisão, mas você não desiste. Perfeito. Né, de ensinar. E quem dera todos nós fôssemos obrigados, né, a fazer o que é certo. Perfeito. Quem dera eu e você fôssemos obrigados, porque se a gente estiver fazendo o que é certo, a gente sabe que lá na frente vai dar certo. Né? Fazer o que é certo vai dar certo. Eu concordo eu concordo e louvo a Deus porque um dia alguém me obrigou. Eu também louvo a Deus. Quantas vezes dia de escola bíblica, domingo depois do almoço, e tínhamos esse bom costume. E meu pai, ele sempre encabeçava fila. Ele não perdia uma escola bíblica e cada um que queria fugir, nem que fosse pela janela, né? Mas ele dizia, não, hoje é domingo, é o dia do Senhor, dia de estar na igreja e vamos para a escola bíblica. E à medida que nós estamos ali no lugar certo, na hora certa, né? Não importa pelo qual motivo, se estamos sendo obrigados ou por algum interesse, mas há uma possibilidade de encontrarmos a Cristo. É verdade. Então, o pai, ele, ainda que tenha que muitas vezes obrigar, até quando puder, né? Desde que encontre, possibilite o seu filho encontrar a Cristo. Né? Ele deve liderar o seu filho a encontrar a Cristo sempre. Né? Sempre. Não importa qual motivo nos faça ir à casa do Senhor, né? Mas desde que encontramos a Cristo, isso é o mais importante. Né? E a Bíblia dá ao homem essa responsabilidade. Dá ao homem essa responsabilidade. A Bíblia diz, e nós já tivemos programas anteriores falando a respeito disso, em Deuteronômio, no capítulo 6 ali, do versículo 7 até o versículo de número 9, está ali o que o pai deve fazer. Nessa perspectiva dessa pergunta, né, o que os pais devem fazer para ter sucesso na sua liderança e poder levar a sua família a servir a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7 ao 9, deixa isso muito bem claro. Podemos ler? Fique à vontade. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7 ao 9. Diz assim, ensine-as com persistência a seus filhos. Olha só. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deus, ele instruindo aos pais a inculcarem a sua lei na cabeça dos seus filhos, né? E com persistência, né? Converse sobre elas, que esse seja o assunto principal dentro do nosso lar, a palavra de Deus, né? Isso é interessante. Em todos os momentos, né? Quando estiver andando, a caminho, quando se deitar, quando em se todo levantar, lugar, né? Amarre como sinal, né? Que para onde nossos filhos olharem, eles possam ver o Senhor, né? E a palavra, né, chave desse texto que me chamou bastante atenção é a persistência, né? A persistência. Que é muito fácil a gente iniciar, é muito fácil a gente dar o primeiro passo, né? Mas principalmente os filhos, quando são mais novos, né? Eles tendem a esquecer rápido as coisas, e às vezes erra a primeira vez, você acaba desistindo, mas que possamos persistir, né? Na palavra do Senhor e transmiti-la
e ser o líder espiritual para os nossos filhos precisam. Graças a Em nome de Deus. Jesus. Amém. Glória a Jesus. Presbítero Gibetão, nós temos ainda mais algumas perguntas. No livro de Malaquias, no capítulo 4, Malaquias, no capítulo 4, e o versículo de número 6, Malaquias 4, 6, diz assim: converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É um versículo que está dentro do nosso assunto desta noite. Eu pergunto, o que significa, só a primeira parte aí, né, relacionado aos pais, o que significa converter os corações dos pais aos filhos? Isso é uma pergunta bem interessante, né, que surgiu desse texto. Sim. Mas nós vimos que no finalzinho do texto isso é uma condição para que a bênção de Deus ela esteja presente, né? Exatamente. Para que Deus ele não venha e fira a terra com maldição, é necessário que o coração dos pais esteja convertido aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Não é? E onde tem sido pregado a violência, onde a palavra de Deus ela tem se cumprido, né? Onde os filhos eles se levantam contra os pais contra os filhos, né? E ter o coração convertido aos filhos é exatamente ter essa união, né? É o pai se converter aos filhos e os filhos se converter aos pais, né? Isso faz alusão a lá onde há união, né? União onde Deus se agrada, né? O que é pior do que um filho não conseguir se unir com o pai, né? Não existe tragédia maior do que essa. Meu Deus. Né? Isso até porque o pai ele deixa de exercer a sua responsabilidade para com o seu filho. Sim. Né? Então, o pai que tem o seu coração convertido ao filho, aquele pai que ora pelo filho, aquele pai que não desiste da salvação dos seus filhos, né? Aquele pai que luta pelo seu filho, né? Aquele pai, aquela mãe. E falando de mãe, a gente se lembra de Joquebede. Sim. Né? Joquebede que onde todas as crianças estavam sendo levadas à morte, mas ela não desistiu do seu filho, né? Então, os filhos eles são a herança do Senhor, né? Por aí estão dizendo que os filhos eles são uma despesa a mais, né? São uma preocupação a mais, Sim. São peso, mas a Bíblia diz que eles são bênção, eles são a herança do Senhor, né? E bem-aventurados são os homens que enchem deles a sua aljava. Né? E Deus ele coloca os nossos filhos, ele coloca os filhos, né? Ele presenteia os pais com esse privilégio de ser filho, nessa missão de ser filho, justamente na intenção que um dia eles possam ser lançados. Sim. Né? Como flechas, você poder apontar o seu filho. E para isso é necessário, né, ter o coração convertido ao seu filho, né? Ter essa dedicação. Ótimo. Né? Então, nesse mundo cruel, né, onde os tempos ficam cada dia mais difíceis, o apóstolo Paulo falou que seria um tempo onde havia uma desobediência maior dos filhos para com os pais, mas que possamos buscar refúgio na palavra do Senhor, né, e encontrar o caminho certo, a maneira correta de viver diante de Deus. E é necessário, né, termos o coração convertido aos filhos, assim como os filhos devem ter o seu coração convertido aos pais. Excelente. Presbítero Gibetão, nós estamos chegando já na parte final da nossa programação, mas eu gostaria ainda de fazer mais uma pergunta baseada em um texto bíblico no livro de Jó, capítulo 39, versículo 27. Diz assim: e por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho. Nós temos aqui um exemplo desse animal, dessa ave, a águia, que ela constrói os seus ninhos no alto. E eu vou chamar isso de proteção. E eu, baseado nisso, eu pergunto, o que os pais precisam fazer para proteger os filhos dos predadores que estão aí à solta neste mundo? Interessante, né? Principalmente a gente observar essa figura da águia, né? Sim. E algo belíssimo que a natureza ela nos ensina, né? Essa lição que a gente pode extrair. E o texto diz que ela
eleva e no alto constrói o seu ninho, longe dos predadores, né? Aqueles lugares que apenas a águia é capaz de alcançar, né? Por voar tão alto. E como já disse tantas vezes nesse programa, né? A cada dia que se passa, os tempos ficam difíceis. É necessário muito mais graça de Deus para sobreviver, né? Para resistir. E os desafios que nós enfrentamos hoje não são os mesmos desafios que nossos filhos estão enfrentando, né? Cada dia as coisas vão piorando e os desafios eles também vão ficando maiores, mas devemos fazer de tudo, interceder a Deus para que possamos proteger os nossos filhos, né? Saber aquilo que se passa na sua mente, né? Como disse também que nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas um filho bem preparado, né? Bem alicerçado, ele sabe lidar melhor com seus desafios. Sim. E muitas vezes, por causa que os pais também negligenciam esse seu papel de preparar melhor os seus filhos, né? Eles acabam ficando mais vulneráveis, né? Predadores, eles são muitos. São muitos predadores, principalmente em um lar cristão que preservam os valores encontrados na palavra do Senhor, né? Principalmente com o exemplo, o pai ele pode proteger o seu filho, né? Através do exemplo, sua maneira de viver, sendo um espelho. Todo pai é um espelho, não é? Mas o que é que nós estamos refletindo nesse espelho? Né? Será que estamos refletindo o caráter de Cristo, né? Ou será que esse espelho ele está manchado, né? Mas há uma frase que me gera um certo temor, mas é uma frase verdadeira, ainda que dura. Eu não sei onde eu vi essa frase, mas ela me chocou, né? Que quando dizia que infelizes são os filhos cujos os próprios pais investem em sua própria condenação. Meu Deus. Infelizes são os filhos cujos próprios pais investem em sua condenação. Né? Ainda que inconscientemente, qual pai que deseja o mal para o seu filho? Né? A Bíblia diz que mesmo os homens sendo maus, eles sabem dar boas coisas aos seus filhos. Né? Mas muitas vezes inconscientemente, né? Através do nosso exemplo, a forma que nós nos dedicamos a Deus ainda não é a forma que deveríamos, e nossos filhos estão observando. Né? Muitas vezes nós negligenciando as disciplinas espirituais, né? E não é por causa dela que nós somos salvos, mas porque nós somos salvos, nós observamos a necessidade delas na nossa vida, né? O alimento que é a palavra de Deus, onde nós devemos nos deleitar e buscar e pedir a Deus que aumente ainda mais esse apetite todos os dias. Não é porque nós nos alimentamos tanto durante toda a vida, né? Eu, pelo menos, na casa dos 30, de vez em quando eu digo isso, quantos quilos de alimento eu já não consumi? Onde é que caberia tanto alimento assim? Mas nem por isso eu devo, a partir de hoje, deixar de me alimentar. Não é? Então, as disciplinas espirituais, elas são importantes, sim. E nossos filhos, eles estão nos observando. E não há nada melhor do que o exemplo. E muitas vezes nós encaminhamos os nossos filhos à perdição, né? Muitas vezes por negligência, né? Raramente por desejo de fazer isso, né? Mas o que dizer de Ló, né? Ló levou suas próprias filhas, né, estarem ali à beira da cidade do pecado, né? Sodoma e Gomorra estava ali e elas padeceram por conta das escolhas de seu pai. O que dizer daquele casal, né? Acabe e Jezabel, né? Qual o exemplo que o filho deles teve para que pudessem acertar, né? E tantos homens, vemos exemplo de reis na Bíblia, em que Deus ele deu livramento para eles, mas Deus ele deu livramento com o propósito de que eles colocassem sua casa em ordem, né? E não fizeram. E quando Deus ele ainda instituiu o juízo, ele perguntou: mas isso acontecerá no meu tempo? E Deus disse: no tempo do seu filho. Ele sossegou, como se estivesse tudo bem, e né? Não estava. Então, estamos falando do rei Ezequias. O rei Ezequias. E nós sabemos como se portou seu filho, né?
ele foi capaz de oferecer até seus próprios filhos no fogo, né? Então, que Deus ele tenha misericórdia, né? E que nos dê cada dia graça para que possamos ser iluminados pelo Senhor através da sua palavra, né? Para que jamais venhamos investir na condenação dos nossos filhos, mas que ao invés disso possamos protegê-los dos predadores, né? E muitas vezes nós deixamos de protegê-los por não prepará-los também assim. Sim. Né? Às vezes a proteção excessiva também, né? Sim. Achando proteger não é apenas o excesso de cuidado, né? Porque nossos filhos, querendo ou não, um dia terão que caminhar sozinhos. Né? E a gente olha assim a figura da águia, algo muito interessante, é que ela dá todo o conforto possível ao seu filhote, até certo momento. Né? Chega uma época da vida daquele filhote que ele começa a perceber uns espinhos ali pelo ninho, que ele começa a incomodar ele, a própria mãe vai trazendo para que ele possa alçar o seu primeiro voo. E mesmo que ele se recuse, ela acaba lançando ele do ninho, né? Leva ele para as maiores alturas, ele despenca em queda livre, e às vezes ela precisa resgatá-lo, leva de novo, né? Aquela insistência, e muitas vezes nós somos tentados a desistir, né? É verdade. A primeira vez que um filho ele vem a errar, né? Ainda não é o fim, né? Todos nós merecemos uma segunda chance. Perfeito. E muito mais os filhos, né? Que necessitam estar livres desses predadores, e até que aquele filhote ele consegue, né? Voar. Alçar o seu primeiro voo. Então, proteger não é também um excesso de cuidado, né? Sim. Mas é nessa difícil tarefa de proteger os filhos. De fato é orientar. É orientar, perceber. É mostrar, perceber, ensinar, né? Dizer assim, quais são os caminhos, né? Deixar bem claro, deixar bem claro qual é o caminho. Deixar bem claro. Até certo ponto você vai poder decidir pelo seu filho qual é o melhor. Né? Muitas vezes os pais estão deixando os filhos decidirem antes do tempo. Antes do tempo. Perfeito. Coisas que não deveriam ainda, por exemplo, idade apropriada para se namorar. Né? Muitas vezes por um namoro precoce gera sequelas tão graves, né? Dores tão profundas que poderiam ser evitadas. Verdade. Né? Com uma determinada maturidade, um jovem ou uma jovem está mais pronto para um relacionamento. Né? Então, feridas que hoje estão abertas, por que não foram evitadas? Né? Sim. Porque os pais poderiam protegê-los disso, mas preferiram dizer um sim ao invés de um não, achando que isso ia matar um filho. Não. Tem coisas que não matam, tem coisas que fazem chorar hoje, né? Assim como a Bíblia disse que lá em Hebreus, que a disciplina, no momento que está sendo aplicada, ela não traz alegria, mas a alegria ela vem depois. A alegria vem depois, perfeito. Então, proteger os filhos contra os predadores também consiste nisso aí, né? Perfeito. Decidir pelos filhos quando eles não são capazes de decidir, mas também deixar que eles decidam quando eles alcançarem a maturidade, né? Porque às vezes, por não deixarmos nossos filhos tomarem a própria decisão, né, eles acabam não aprendendo a decidir. Né? E a vida é feita de decisões, né, do início ao fim. Decisões que geram consequências, né? Sim. Para algumas a gente está pronto e outras não, né? É verdade. Então, é isso aí. Perfeito. Ótimo. Que bênção de Deus, que bênção. Excelente explicação. Acredito que você, pai, que ouviu essa explicação, coloque isso em prática, comece a desenvolver isso na sua vida e com certeza os seus filhos vão estar livres dos predadores. Irmão Gibeton, nós estamos chegando ao fim da nossa programação, mas nós queremos ainda ouvir um louvor. Nós vamos ouvir este louvor, depois retornaremos e vamos às nossas considerações finais diante deste programa que com certeza foi, está sendo e será uma bênção para a sua vida. Então vamos para esse louvor e retornaremos no nome de Jesus. A dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final, como há de ser o dia do adeus na vida de quem não vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui,
tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com Deus. Contemple a cruz e faça o que eu fiz. Aceite Jesus e seja feliz. A morte não tem nos domínios seus, na vida de quem já vive com Deus. Viva com Deus, agora é aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com Deus. A morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Com mãos estendidas, cheias de poder, Jesus dá vida a todo que crê. Viva com Deus, agora é aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus, aceite a Cristo e viva com Deus. Viva com Deus, agora é aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos teus, aceite a Cristo e viva com Deus. Meus irmãos, estamos de volta depois deste belo louvor. Estamos na parte final da nossa programação, programa Bíblia e a Família, e resta-nos apenas ouvir as considerações finais, dando também alguns anúncios, e finalizamos com a nossa programação. Presbítero Gibeton Mendes, as suas considerações finais. Eu acredito que, concluindo a nossa participação, gratos ao Senhor, né, pelo privilégio de cooperarmos no reino de Deus, em abençoar famílias. Nosso desejo é que tenhamos sido uma bênção na vida de tantas famílias alcançadas através desse trabalho. Esse pai, esse homem de valor, né? O que seria esse pai, um homem de valor? Seria exatamente aquele que gera os filhos não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Perfeito. Né? Nossos filhos, eles devem ser muito mais filhos de Deus do que nossos. Então, o pai, um homem de valor, é aquele que se esforça, aquele que dedica todo o seu empenho para gerar os seus filhos, que Deus os presenteou biologicamente, para que eles sejam filhos espirituais, assim como o apóstolo Paulo disse, né, que gerou aqueles irmãos em suas prisões, gerou Onésimo, né? Sim. Onésimo, ele fala lá na carta de Filemon, que apresenta meu filho Onésimo, aquele que gerei em minhas prisões. Né? Então, não há nada melhor do que nós apresentarmos os nossos filhos a Deus, não apenas como os filhos biológicos, mas como os filhos de Deus, como de fato são. Né?
porque a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho ele é anunciado a toda a criatura, e uma vez respondendo positivamente, né, aquele que muitos rejeitaram. Jesus veio para os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Às vezes nos esforçamos para dar o nosso máximo aos nossos filhos aqui, terrenamente, mas a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Então que possamos, através do nosso exemplo, através daquilo que Deus ele colocou no nosso coração, termos a capacidade de transferirmos aos nossos filhos, né? Ensiná-los não o caminho que eles querem seguir, não ensinar o caminho que eles devem seguir, mas ensinar no caminho que eles devem seguir. Né? Não é fácil, isso não se torna uma regra, mas é algo que nós devemos fazer com amor. Né? Todos nós que somos descendentes de Adão, já nascemos em pecado, como a Bíblia diz. Não é necessário esforço nenhum para ensinar aquilo que é mal, né? Mas para ensinar aquilo que é bom é necessário muito empenho, e somente a graça de Deus ela pode nos ensinar a alcançarmos esse objetivo. Mais que um pai, um homem de valor, é aquele que, baseado na palavra do Senhor, né, com a graça de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, agindo no meio das famílias, é aquele que é capaz de apresentar os seus filhos a Deus e gerá-los espiritualmente, e poder dizer, né, que o meu filho é mais filho de Deus do que meu próprio. Amém? Amém, amém. Que maravilha, que maravilha. Meus amados irmãos, Deus abençoe poderosamente, presbítero Gibeton, Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua família. Foi um prazer recebê-lo aqui nesta noite. Os ensinamentos que foram feitos é de grande valia e nós somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua família. Em breve, quem sabe, numa próxima programação, o senhor aqui de volta e quem sabe trazendo a sua muito digna esposa, a irmã Ana Paula, né? Quem sabe? Nós somos gratos a Deus pela presença do nosso convidado, o presbítero Gibeton. Deus em Cristo abençoe. E nós estamos agora partindo para o final. E antes de nós finalizarmos, eu gostaria de deixar algum recado. Você que é servo de Deus aqui da Paraíba, especialmente aqui da cidade de Santa Rita, você que pertence ao ministério da Assembleia de Deus, cujo pastor é o pastor Djalma Silva, nós temos uma programação abençoada para a família na próxima semana. Nós teremos o Congresso da Família. Serão 3 dias de bênçãos para a família, bênçãos para você. A programação vai ser o seguinte: dia 20, sexta-feira, na próxima sexta-feira, nós teremos à noite um culto especial. Começa o nosso congresso, culto especial. O público-alvo deste culto, os casais. E a temática deste culto é preparados para o envelhecer juntos. Preparados para envelhecer juntos. Será uma bênção. Isso na sexta-feira, dia 20. No sábado, nós teremos 3 encontros. Pela manhã, à tarde e à noite. No dia 21, no sábado, 3 encontros. Pela manhã, o público-alvo, os idosos. A temática será sadios na fé, mesmo na velhice. Imperdível para você que já é um idoso. À tarde, o público-alvo são os adolescentes e os jovens. E a temática é relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus. Nós teremos uma palestrante, a professora Dilma Perrucci. Ela estará conosco aqui. E no terceiro culto, no terceiro evento do sábado, dia 21, será à noite o público-alvo mulheres solteiras, mulheres sozinhas. E a temática é vitoriosas em Cristo. E para finalizar o nosso congresso, no dia 22, no domingo, nós teremos 2 encontros. Domingo pela manhã, o público-alvo, os pais.
A temática será a promessa: todos os teus filhos discípulos do Senhor. Essa é a temática do domingo pela manhã. No domingo à noite, e finalizando o nosso congresso, o público-alvo, a família. Todos membros da família, e a temática é a família em tempos do fim. E tudo isso, toda essa programação é para a glória do nosso Deus, para a edificação da sua casa, edificação da sua família. Então, fique atento, essa vai ser o nosso congresso da família na próxima semana, do dia 20 ao dia 22, tá bom? Você que é de Santa Rita, você que é membro da nossa igreja, fique atento, o seu dirigente vai dar mais detalhes a respeito disso. Nas mídias sociais, no Instagram da igreja, também vai ter o banner falando a respeito desse congresso. Então fique antenado, fique atento e venha participar conosco deste grande congresso da família, tá bom? Deus em Cristo abençoe e nós seremos abençoados através deste congresso. Para finalizarmos, gostaríamos de mandar um abraço e os nossos agradecimentos ao nosso pastor, muito digno pastor Djalma Silva, sua muito digna esposa, doutora Gilvanete, que tem sido bênçãos para a nossa vida aqui na cidade de Santa Rita e também no mundo, através dos trabalhos que são apresentados a Deus pela igreja que está na sua sábia direção. Deus em Cristo abençoe o nosso pastor, sua família, e Deus abençoe você que está em casa, que sempre está conosco, nos acompanhando. Deus abençoe. Siga a igreja nas mídias sociais, no Instagram, no canal do YouTube, se inscreva, esteja presente. Nós temos programas nas mídias sociais, programas para as nossas crianças, o programa Kids. Nós temos todas as quintas-feiras à tarde o Circo de Oração e às sextas-feiras à noite nós temos o programa A Bíblia e a Família. Então Deus te abençoe, continue sempre orando por nós e nós estaremos sempre orando por vocês. Mais uma vez, Gibetão, muito obrigado. Deus em Cristo os abençoe. No nome de Jesus, e vocês também sejam abençoados. Eu gostaria de orar, finalizando esta programação nessa noite. Oremos. Nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome, somos gratos a Ti por este momento de aprendizado, onde ouvimos, ó Deus, e entendemos a Tua palavra. Abençoe o Teu Filho sempre no seu ministério, abençoe esta casa, abençoe este lar que ouviu nesta noite a Tua palavra, que este pai seja realmente um homem de valor. Dê, ó Deus, através do Espírito, as condições necessárias para que isso seja verdadeiro em sua vida e em seu lar. Nós oramos abençoando a todos que estão nos assistindo neste instante, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa Bíblia e a Família.